Olá, eu sou o professor Amilcar, sou responsável pela disciplina de Química Geral e hoje a gente vai falar sobre teoria ácido-base. Durante séculos, ácidos e bases eles foram reconhecidos apenas pelos sentidos, e nesse caso, descrevia-se ácido como uma substância de sabor azedo e modificavam a cor de alguns vegetais, por exemplo, né? As bases tinham as características de um sabor amargo e eram escorregadias ao tato. E isso não permitia explicar os efeitos que se observavam. Então, esses critérios eles eram puramente empíricos. Então, havia necessidade de uma classificação, uma definição mais adequada para esses tipos de substâncias. E Lavoisier, o químico francês, ele foi o primeiro cientista a identificar os elementos químicos comuns aos ácidos. E ele define ácido como uma substância que contém oxigênio na sua composição. Tá? E segundo Lavoisier, a acidez ela estava diretamente relacionada com o elemento químico oxigênio. Entretanto, um outro químico chamado Davy, um químico britânico, ele provou que havia ácidos que não continham o átomo oxigênio em sua estrutura. Quando ele estudou o ácido muriático, ou seja, o ácido clorídrico, ele notou que esta substância não continha o elemento químico oxigênio em sua estrutura. E segundo Davy, a acidez ela estava diretamente relacionada ao elemento químico hidrogênio e não ao oxigênio. Em 1884, Arrhenius, um químico sueco, ele desenvolveu a teoria da dissociação eletrolítica. Então, segundo Arrhenius, as características ácidas e básicas de certas soluções, elas estavam relacionadas à presença dos íons H+, e OH-, respectivamente, né? E essa teoria de dissociação eletrolítica rendeu a Arrhenius o Prêmio Nobel de Química em 1903. Então, segundo Arrhenius, uma substância ácida é aquela que contém o hidrogênio e ele se dissocia, dando origem a íons H+ em solução aquosa. Então, se a gente for escrever uma equação genérica para esta simbologia, você vai ter HA, H do hidrogênio, A qualquer elemento químico, em meio aquoso, A- mais o H+. Então, veja que há uma reação de dissociação. Um exemplo aqui seria o HCl. Em meio aquoso, ele vai formar o Cl- e o H+. Veja aqui as simbologias de meio aquoso também. Ou outro exemplo aqui, o ácido sulfúrico, H2SO4, vai se dissociar no ânion SO4 2- mais 2H+, em meio aquoso também. E base seria uma substância que contém o grupo hidroxila, o grupo OH em sua estrutura, e ela se dissocia originando o OH- em solução aquosa. Então, de um modo geral, você vai ter MOH, M, um metal, OH, ele vai se dissociar formando M+, mais OH-. Exemplo aqui seria o hidróxido de potássio. Então, ele vai se dissociar formando o K+, que é o potássio, mais o OH- em meio aquoso. Outro exemplo pode ser o hidróxido de magnésio. Então, ele vai se dissociar formando o Mg2+, mais 2OH-. Veja aqui que a dissociação, se vocês lembrarem lá dos conceitos da tabela periódica, a carga do cátion aqui vem lá da perda dos elétrons, né? Então, família 1A vai ter carga positiva, mais 1, família 2A, mais 2, porque perde 1 elétron e 2 elétrons, respectivamente, por exemplo, né? Aqui no caso do cloreto, ele é da família 7A, então ele ganha 1 elétron, então fica com menos, então ó, Cl-. Então, recordar aqueles conceitos. Então, ácidos e bases, quando eles reagem entre si, eles neutralizam os seus efeitos. Daí que vem a ideia de pH neutro, por exemplo, quando vocês forem ver em química analítica. Então, a reação entre essas duas espécies, H+ e OH- é uma reação de neutralização, porque um neutraliza o efeito do outro, quando estão em igual quantidade. Lembrando lá do cálculo estequiométrico, a proporção aqui é de 1 para 1. Então, um H+ mais um OH- vai formar uma molécula de água
que neutralizou os efeitos dessas duas espécies aqui. Então, apesar da grande importância da teoria de Arrhenius, ela apresentava algumas limitações. Então, por exemplo, ela não conseguia explicar o comportamento de um grande número de substâncias que se comportavam como bases. E essas substâncias, elas não possuíam o grupo hidroxila, OH. Por exemplo, a amônia, o NH3, tinha um comportamento como base, mas ela não tem o grupo OH. O carbonato de sódio, ele também tem o comportamento básico, só que ele também não tem na sua estrutura o grupamento OH. Então, a teoria de Arrhenius tinha essas limitações. Ela não conseguia explicar isso. E essa teoria aplicava-se apenas a soluções aquosas e não conseguia explicar, por exemplo, a existência de H+, em soluções não aquosas, por exemplo, numa reação no meio gasoso, por exemplo. Com base nisso, Bronsted e Lowry desenvolveram a teoria ácido-base, que recebeu o seu nome em homenagem a esses dois pesquisadores. Então, em 1923, o químico dinamarquês Johannes Bronsted e o químico inglês Thomas Lowry, eles propuseram de forma independente definições para ácidos e bases. Então, a teoria de ambos é conhecida como teoria de Bronsted e Lowry, e ela definia ácidos e bases em termos de sua capacidade de transferência de prótons. Veja que nesse caso aqui não está se falando mais da presença do OH, então apenas a transferência do H+. Tá? Então, segundo a teoria de Bronsted e Lowry, ácido é toda espécie química, molécula ou íon, capaz de ceder um próton. Então, H+ aqui. E uma base é toda espécie química, molécula ou íon, capaz de aceitar um próton. Então, ácido cede próton e base aceita próton. Para que isso aconteça, tem que lembrar também que para que uma espécie aceite prótons, uma outra espécie tem que estar doando prótons, ou seja, são complementares, os dois têm que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, um exemplo aqui, ó, vamos considerar a reação entre o ácido clorídrico, HCl, e a água. Nesse caso, o que vai acontecer aqui? Observando essa reação, a gente observa que este HCl, ele se desproporcionou, né? Formou o Cl- e um próton foi doado para uma outra molécula, no caso, a molécula de água, né? Então, o ácido clorídrico, ele cedeu um próton para a molécula de água e ele formou o Cl-. A molécula de água, por sua vez, H2O, ela recebeu esse próton aqui e ela formou, ó, 2 hidrogênios mais um hidrogênio, H3, uma carga positiva mais. Então, formou o H3O+, o chamado íon hidrônio, né? Então, o ácido clorídrico, ele se comportou como um ácido porque ele doou um próton. E a água aceitou esse próton. Então, a partir do momento que ela aceitou esse próton, ela passou a ser considerada como sendo uma base. Lembrando da teoria de Bronsted e Lowry, ácido, espécie química que doa próton, base, espécie química que aceita o próton, né? E o íon H+, ele não fica isolado na solução aquosa, ele vai ser ligado às moléculas de água. Então, ele não tem existência real, essa espécie aqui, isoladamente. Então, veja aqui, ó, a molécula de água tem esses pares de elétrons aqui, o hidrogênio precisa de elétrons, então ocorre um compartilhamento aqui, formando H3O+. Como tem uma carga em excesso aqui, fica com uma carga positiva. A gente representa como esse tipo aqui, tá? Então, é o íon hidrônio, vocês têm que se acostumar a ver o próton em meio aquoso dessa maneira. No caso da amônia, por exemplo, veja o seguinte, lá a teoria de Lewis não conseguia explicar o que acontecia com a amônia para ela estar se comportando como uma base, por exemplo, né? Então veja aqui, ó, a amônia, NH3, ela passou a ser NH4+. Então o que aconteceu com ela? Ela ganhou um próton. A água, que era H2O, passou a ser OH-. Então aqui ela perdeu um próton. Então vamos identificar essas substâncias. Então a amônia, ela recebeu um próton da água e isso transformou ela numa base.
Então, ela se comportou como uma base, né? Então, a amônia recebeu um próton. A água, ela doou esse próton aqui. Então, a água, o que aconteceu? Ela se comportou como um ácido nesse caso aqui. Então, aqui você tem a base, porque aceitou o próton, e aqui o ácido, porque doou o próton. Parece um pouco estranho para vocês, nesse momento, considerar que a água possa ser um ácido, mas segundo a teoria de Bronsted-Lowry, ela está doando um próton, então ela tem uma classificação, nesse caso, como sendo um comportamento ácido. E a teoria de Arrhenius, ela não conseguia explicar o motivo pela amônia se comportar como uma base. Veja que agora, pela teoria de Bronsted-Lowry, vocês conseguem classificar a amônia como sendo uma base porque ela aceita um próton. Então, é uma teoria um pouco mais abrangente, né? Então, ela permite interpretar o caráter básico de substâncias como a amônia, por exemplo, né? E ela ainda permite explicar reações ácido-base que não ocorrem em solução aquosa, então não precisa do meio aquoso. É uma transferência direta do próton de uma espécie para outra espécie. O exemplo aqui, o cloreto de hidrogênio em estado gasoso, o gás amônia em estado gasoso, formando uma substância NH4Cl sólido, cloreto de amônio. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse hidrogênio aqui, ele vai ser doado para este NH3, então vai formar o NH4. Né? Então, o cloreto, ele doou esse hidrogênio aqui, então ele cedeu um próton, então ele se comportou como um ácido. O NH4 aqui, o NH3, desculpe, ele aceitou esse próton, então ele vai se comportar como uma base. E esse processo de transferência, ele obriga a existência da base, né? Então, se eu tenho um ácido doando um próton, obrigatoriamente tem que ter uma base aceitando esse próton, né? Então, veja aqui, ó, o hidrogênio saiu daqui, se ligou ao NH3, formou NH4+. Então, a teoria de Bronsted-Lowry, ela explica esse tipo de reação. E, além disso, relembrando, ácido tem que ter uma base presente, né? E com isso vem a classificação de ácido, base, conjugados e espécies químicas anfóteras. Anfóteras é que tem o comportamento duplo, elas podem se comportar como um ácido numa reação e como base numa outra reação. Então, por exemplo, aqui, esta reação de equilíbrio, você vai ter uma substância genérica HA, um ácido, por exemplo. Aqui, a água, formando A- e H3O+. Na reação direta aqui, nesse sentido, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, o que aconteceu? Esse HA, ele doa um próton para a água, então ele vai se comportar como um ácido. E essa água aqui, ela aceita um próton, então ela está se comportando como uma base. Na reação inversa aqui, por exemplo, de acordo com o Bronsted-Lowry, o que está acontecendo? Esse H3O+ aqui, ele está doando esse próton para o HA, para o A-, para formar o HA aqui. Então, ele está se comportando como um ácido nesse exemplo aqui, né? E se essa espécie aqui aceitou esse próton, ele está se comportando como uma base. E aí vem os pares conjugados. Então, sempre do lado dos reagentes eu vou ter um ácido e uma base. E do lado dos produtos eu vou ter uma base, um ácido, uma base, tanto faz. Ou seja, dos dois lados eu vou ter esse par ácido-base, ácido-base. Este composto aqui, HA, ele deu origem a esta base. Então, o par conjugado ácido-base seria este. Este composto aqui deu origem a este ácido. Então, o par conjugado ácido-base seria este. Então, observe que são os parecidos que são os pares ácido-base conjugados. Você vai pegar o ácido aqui, e se você não souber quem é a base aqui, você lembre que é o mais parecido com ele. Então, nesse caso aqui, seria o A. O H2O aqui, a base, ele vai ser conjugado com um ácido do lado dos produtos. E essa base aqui vai ser mais parecido com ela, a estrutura. Então, quem é mais parecido com H2O é o H3O+. Então, se aqui é a base, aqui naturalmente tem que ser o ácido. Então, assim a gente identifica os pares ácido-base conjugado, tá?
Então, nesse caso, o ácido HA, ele ao ceder um próton, ele criou a espécie A-, então capaz de aceitar um próton. Então, portanto, uma base. Então, ácido doou um próton, a base aceitou um próton. A água, ao aceitar o próton, criou uma espécie H3O+, capaz de ceder um próton. Então, veja aqui, a base, quando aceita o próton, ela é uma base, né, a água. E aí formou esse ácido. Esse ácido, capaz de ceder um próton, ele é considerado ácido pela teoria de Bronsted-Lubbe, né? Então, esses pares de espécies entre si só diferem num próton. Então, a diferença deste composto para este composto é um próton. A diferença deste composto para este composto é apenas um próton. Veja aqui eu tenho H3, aqui eu tenho H2, a diferença é um H. Aqui eu tenho HA, aqui eu tenho A apenas. Então, a diferença é um próton. Então, a diferença entre o par ácido conjugado é somente a presença de um próton, né? E eu escrevo eles na seguinte sequência. Primeiro o ácido, depois a base, né? Então, ao ácido HA, ao ceder um próton, transforma-se na base A-. E esse ácido, ao doar esse próton, transforma-se nessa base H2O. Então, qualquer reação pode ser identificado esses pares ácido-base conjugados. Então, na escrita dos pares ácido-base conjugados, a gente escreve primeiro o ácido e depois a base. Tá? Então, na reação entre o ácido clorídrico e a água aqui, a gente vai ter que o HCl, esse composto aqui, ele vai doar um próton, né? Então, o HCl, ele doou um próton, ele se comportou como um ácido e transformou na base Cl-. Então, o par ácido-base conjugado vai ser primeiro o ácido, depois a base. Então, HCl barra Cl-, ácido-base, o par conjugado. Né? No caso da água e do ácido, você vai ter a água que aceitou o próton, então ela é uma base, e o ácido que pode doar esse próton. Então, nesse caso, primeiro escreve o H3O+, que é o ácido, barra H2O, que é a base. Então, os pares conjugados. Na reação entre o gás amônia e a água, você vai ter o quê? Que esta amônia aqui, ela vai receber um próton da água. Então, por isso, ela se comporta como base. O H2O se comportou como um ácido porque ele doou um próton, né? Então, ele vai se comportar como ácido e aqui uma base. Identificando os pares ácidos conjugados, você vai ter aqui, aceitou, é base. Formou uma espécie que aceitou um próton e ela agora é capaz de doar um próton, então ela é um ácido. Escrevendo aqui, você vai ter o ácido primeiro, NH4+, barra a base. Né? Então, o par conjugado NH4+, NH3. Em relação à água, você vai ter H2O e OH-. Então, veja, a água, ela doa esse próton, então ela é um ácido. Transformou na base conjugada, OH-. Então, escreve primeiro o ácido H2O barra OH-. O nosso par ácido conjugado. E a água, ela pode se comportar da seguinte maneira, como um ácido ou como uma base. Existem outras substâncias que também podem se comportar de forma dupla, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem aqui? Água se comportando como um ácido, porque ela doa o próton para esta substância. E aí, ela é um ácido e isto é uma base, porque aceitou. E ela pode se comportar como uma base também, então capaz de aceitar um próton. Então veja aqui, ó, nesse caso eu vou ter a reação entre o ácido clorídrico e a base, que é a água, né? Então esse H aqui vai sair e formar o H3O+. Então veja aqui, ó, a água aqui, ela se comportou como base nesta reação e como um ácido nesta reação aqui. Então ela é uma substância anfótera. Dependendo de com quem ela esteja reagindo, ela vai ter um comportamento, ou ácido ou base, ou aceita um próton ou doa um próton. E a essas substâncias que se comportam como ácido ou base, dependendo da espécie, elas são chamadas de anfóteras ou anfipróticas, né? O exemplo que a gente acabou de ver da molécula de água,
o hidrogênio, o íon hidrogênio sulfato também pode se comportar dessa maneira, né? Então, ácido, toda espécie química que é capaz de ceder um próton, e base é toda espécie química capaz de aceitar um próton, tá? Continuando, então, com a definição de teoria ácido-base, a gente viu a teoria de Lewis e a teoria de Bronsted-Lowry, a teoria de Arrhenius e a teoria de Bronsted-Lowry. Entretanto, essas duas teorias ainda apresentavam deficiência, e nesse caso, Lewis ele propôs uma teoria que fosse mais abrangente que a de Bronsted-Lowry e de Arrhenius. Então, para Lewis, a definição de um ácido é um receptor de par de elétrons, e a definição de uma base é um doador de par de elétrons. Então, agora vocês têm que lembrar lá da parte de ligações químicas, e principalmente da geometria das moléculas, que o par de elétrons, além de influenciar na geometria das moléculas, ele é importante para a gente identificar se ele se comporta como um ácido ou como uma base para Lewis. Então, é importante vocês lembrarem da distribuição eletrônica e também que esses elétrons são importantes para essa classificação. Essa definição de ácido e base de Bronsted-Lowry, ou seja, ela é também ácido e base de Lewis, mas ao contrário, o contrário não é necessariamente verdadeiro, né? Então, por exemplo, uma reação ácido-base de Lewis. Aqui eu tenho o trifluoreto de boro. Nesse caso, ele tem a possibilidade de aceitar par de elétrons, ele tem orbitais semi-preenchidos. Aqui eu tenho oxigênio, lembrando que o oxigênio tem os pares de elétrons livres aqui. O que vai acontecer? Esse composto vai doar elétrons para este composto, ou seja, vai compartilhar. Então, ele doa par de elétrons e este composto aqui aceita par de elétrons. Então, o ácido é um receptor. Então, se esse daqui vai aceitar esse par de elétrons aqui, você vai ter isso daqui se comportando como um ácido, e esta espécie aqui que está doando par de elétrons, ela vai ser considerada uma base. E aí você vai ter a formação deste composto aqui. Então, um exemplo da teoria de Lewis. Então, o que aconteceu aqui, ó? Esse composto aqui, ó, NH3, e este composto aqui, ó, o BCH3, ele está se comportando como um ácido. Então, veja aqui, ó, o boro tem a capacidade de aceitar mais elétrons, o nitrogênio aqui tem o par de elétrons aqui disponível. Então, esse composto aqui vai doar elétrons para este composto. Se aqui doa elétrons, ele se comporta como uma base. Se aqui está aceitando elétrons, ele se comporta como um ácido. Então, veja que é uma teoria um pouquinho mais complicada de você reconhecer quem é o ácido, quem é a base, se comparado com Bronsted-Lowry, mas ela é uma teoria mais abrangente, né? Então, veja que esta situação aqui é bastante simples se você conseguir enxergar qual elemento químico tem o par de elétrons livres para ser doado, né? Aqui é um exemplo de uma reação de formação de complexos do composto com a platina e a amônia, né? Então, nesse caso aqui, você vai ter a platina que vai receber os pares de elétrons e a amônia que vai doar os pares de elétrons. Então, aqui você vai ter um composto que vai se comportar como um ácido, porque ele aceita o par de elétrons, e aqui os dois compostos se comportando como base. Então, é uma reação ácido-base, mas é uma reação de formação de complexos, né? Além disso, a gente pode classificar os ácidos quanto aos hidrogênios ionizáveis. Então, eles são o que... quem são esses hidrogênios ionizáveis? São os que são liberados e que se ligam ao elemento mais eletronegativo na molécula de um ácido. Então, é aquele hidrogênio que vai sair da molécula. Nem todos os hidrogênios são hidrogênios ácidos, ou seja, são ionizáveis. Qual é o hidrogênio ionizável? Geralmente é aquele que está ligado a elemento muito eletronegativo, como cloro, oxigênio, flúor, por exemplo, e a força desse ácido vai depender da capacidade desses hidrogênios serem liberados. Então, nesse caso aqui, eu vou ter H3PO2, esse ácido aqui,
reagindo com água, vai formar H3O mais H2PO2, um menos. Então, apresenta um hidrogênio ionizável aqui. Esse composto também pode perder mais um hidrogênio, também vai formar o HPO2, 2 menos, e liberou 2 hidrogênios ionizáveis. Então, apresentou 2 mais 1, ao todo 2 hidrogênios ionizáveis. Eles também podem ser classificados quanto à presença ou ausência da carboxila, né? Então, os ácidos orgânicos, você vai ter uma estrutura com vários carbonos e hidrogênios, e aí vai ter COOH, ou COOH. Quando vocês observarem esse tipo de estrutura, vocês vão observar que isso daqui é um ácido. Então, quando vocês forem ver química orgânica, já conseguem ver que uma estrutura desse tipo aqui é um ácido orgânico, né? Então, ele tem COOH, é um ácido. E os inorgânicos não vão apresentar esse tipo de configuração. Veja aqui que eles não apresentam COOH, por exemplo, né? Então, ácidos orgânicos e inorgânicos. Quanto à presença ou ausência de oxigênio, se eu tiver oxigênio, eu vou chamar de oxiácidos. Por exemplo, ó, H2SO4, H3PO4, HClO4, né? Quando eu não tenho oxigênio, eu chamo de hidrácidos. Então, por exemplo, HCl, H2S, HBr. Quanto ao número de elementos químicos, binário tem 2 elementos químicos, ternário ó, tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. 3 tipos diferentes. Hidrogênio, fósforo e oxigênio. 3 elementos químicos diferentes, então é ternário. Quaternário, tem 4 elementos químicos diferentes, ó. Um é o hidrogênio, outro é o ferro, outro é o carbono, outro é o nitrogênio, né? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então, eles podem ser classificados como monoácidos, diácidos, triácidos, tetraácidos e assim sucessivamente. Monoácidos, por exemplo, aqui, HCl, HI, H3PO2. Então, é o número de hidrogênios que vai sair. Não significa, por exemplo, aqui, que o H3PO2, por ter 3 hidrogênios, os 3 vão ser ionizáveis. Aí a gente tem que montar a estrutura do composto e ver qual hidrogênio está ligado ao oxigênio e qual hidrogênio está ligado ao fósforo. Como aqui está sendo classificado como monoácido, ele tem apenas um hidrogênio ligado ao oxigênio. Os outros 2 são ligados ao fósforo, por isso ele é monoácido. Diácidos, ó, 2 hidrogênios ionizáveis, H2SO4. Ó. Esse composto aqui tem os 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, por isso os 2 são ionizáveis. H2S, H3PO3, ele tem 2 hidrogênios no oxigênio e 1 no fósforo. Triácidos é porque tem 3 hidrogênios ionizáveis. Nesse caso aqui, os 3 estão ligando aos oxigênios, aqui também aos oxigênios, e aqui ele tem 2 ligando a oxigênio e 1 ao boro, né? E tetraácidos, 4 hidrogênios ionizáveis, e assim sucessivamente. Quanto à nomenclatura, a regra geral é que você coloca a palavra ácido, aí coloca o radical do elemento químico que está sendo utilizado, mais o prefixo, o sufixo hídrico, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, HCl. Então, ácido, cloro, né? Que seria o elemento radical aqui, mais hídrico. Então, ácido clorídrico. Se fosse H2S do enxofre, ácido, mais do enxofre é sulfur, do latim, né? Então, ácido sulfídrico, e assim por diante. Para o caso dos oxiácidos, a gente segue a seguinte regra. Ácido mais o radical do elemento, né? Qual elemento químico está se falando, fósforo, enxofre, assim por diante. Terminação ico quando tiver mais oxigênios e terminação oso quando tiver menos oxigênios, né? Então, exemplo aqui, ácido per, número de oxidação mais 7, final ico. Número de oxidação entre 6 e 5, final ico. Número, e não coloca o prefixo per. Ácido
quando tiver número de oxidação mais 4, mais 3, mais 2, finalização oso. Quando tiver número de oxidação mais 1, coloca o prefixo hipo e a terminação oso. Então, nesse caso aqui, ó, ácido perclórico. O número de oxidação do cloro aqui, ele é mais 7. Se a gente for lembrar lá do número de oxidação, vai ver hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2, 4 vezes 2, menos 8, menos 8 com mais 1 vai dar por diferença mais 7. Então, ele se encaixa aqui, ó, ácido, prefixo per, mais a finalização ico. Então, tem o cloro aqui, ó. Então, é ácido perclórico. H2SO3, número de oxidação mais 4 aqui, ó. Então, ele se encaixa aqui. Ácido mais o radical aqui, que é do enxofre, sulfur, né? Então, finalização oso, sulfuroso. Ácido, aí H3PO2, número de oxidação mais 1 aqui. Então, ácido hipofosforoso, de fósforo, né? Terminação oso. Então, dessa maneira, a gente dá nomenclatura para os ácidos, né? Então, aqui, ácido sulfídrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, né? Lembra aqui, ó, H2SO4. O enxofre aqui, número de oxidação mais 6. Então, mais 6 é aqui, ó, ácido, mais 6, terminação ico. Então, nesse caso, sulfur mais ico, ácido sulfúrico, tá? Os ácidos também podem ser classificados quanto aos prefixos orto, meta, piro e assim por diante, né? Então, aqui, quando eu não tenho a água a ser retirada, aqui eu tenho uma molécula de água sendo retirada, e aqui a retirada de 1 e 2 moléculas para orto, né? Caso das bases. Então, as bases são aquelas espécies que apresentam na sua estrutura, geralmente, a hidroxila, OH. Algumas bases, elas não têm essa hidroxila, como é o caso da amônia. Então, ela simplesmente tem esse nome por questões históricas. Mas o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, tem essa classificação. Então, geralmente, as bases apresentam OH do lado direito da fórmula, metais na sua composição, por exemplo, NaOH, é o hidróxido de sódio. Você tem o metal sódio mais a hidroxila OH, né? Eles apresentam ligações iônicas, então veja que a gente está utilizando a definição de Arrhenius, a mais simples dela para nomenclatura e classificação aqui. Elas são sólidas à temperatura ambiente. Então, um exemplo aqui, ó, NaOH, hidróxido de sódio, né? CaOH2, hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido de alumínio. Exceção, como a gente viu, que aqui não tem metal, é o hidróxido de amônio, NH4OH. Né? Quanto ao número de hidroxilas, a gente pode classificar, assim como para os ácidos, de monobase, dibase, tribase, tetrabase, a depender da quantidade de OH que tem. Então, por exemplo, OH, 1 apenas monobase, 2 dibase, 3 tribase, 4 tetrabase, né? Quanto ao grau de dissociação, você vai ter bases fracas e bases fortes. Geralmente, os hidróxidos de metais alcalinos, do grupo 1 da tabela periódica, e metais alcalinos terrosos, do grupo 2, eles são bases fortes, porque eles se dissociam totalmente. Então, por exemplo, NaOH, CaOH2, MgOH2, né? Então, são bases consideradas fortes, exceto o hidróxido de magnésio, que é fraca. As bases fracas, nesse grupo, incluem hidróxido de amônio e as demais bases. Tem a ver com o número de hidroxilas que são ionizáveis. Quanto maior, maior a força. Né? Quanto à solubilidade, são totalmente solúveis, parcialmente solúveis ou insolúveis. Geralmente, os que são solúveis são os hidróxidos dos metais alcalinos, família família 1A da tabela periódica, e o hidróxido de amônio.
As parcialmente solúveis, do grupo 2 da tabela periódica, por exemplo, hidróxido de cálcio. E as insolúveis, as demais, né? Então, aqui, a nomenclatura. Você vai utilizar a palavra hidróxido de mais o nome do elemento. Então, por exemplo, KOH, hidróxido de potássio, hidróxido de alumínio, que é o nome da base, né? Então, aqui, FeOH2, hidróxido de ferro 2. Aqui é o número de oxidação que está sendo diferente, porque você tem ferro 2 e 3, então você precisa diferenciar qual hidróxido que está sendo apresentado, se é o que tem número de oxidação 2 ou 3. Então, nesse caso aqui é 2, você coloca escrito aqui. Nesse caso é o 3, coloca escrito aqui, para diferenciar entre esses dois compostos. Quando o número de oxidação varia, tem que colocar o número de oxidação ali. A força dos ácidos e das bases. Então, eles podem ser fortes, ou fracos, ou moderados, a depender do grau de ionização. Então, a capacidade que o ácido, a base, apresenta de se dissociar em água vai dar para a gente a ideia de forte ou fraco, né? Quanto maior a capacidade de se dissociar em água, mais forte é considerado o ácido ou a base. Então, veja, se a gente pegar a teoria de Arrhenius, vocês viram lá que a definição é que ácido é a espécie que tem hidrogênio na estrutura, libera um H+ em meio aquoso. Base é o que libera o H-. Então, quanto mais H+ liberar, mais forte vai ser o ácido. Quanto mais OH- liberar, mais forte vai ser a base. E nesse caso, tem a ver com a dissociação da estrutura, né? A ideia de dissociação é você calcular o número de moléculas que se ionizam pelo número de moléculas totais. Isso vai dar um percentual. Ácidos fortes têm um número de moléculas ionizadas muito grande, acima de 70%. Ácidos fracos têm número de moléculas ionizadas muito pequena, muito baixo, abaixo de 10, 15%. Os ácidos carboxílicos, que são esses que têm essa estrutura aqui, eles são ácidos fracos, eles têm um hidrogênio pouco ionizado. Ácidos que têm grande quantidade de hidrogênio ionizável, ou seja, uma percentual bastante alto, são considerados ácidos fortes. Por exemplo, ácido clorídrico, ácido nítrico, né? Aqui, ácido carboxílico, ácido fraco. Tá? Então, ácidos fracos têm um percentual entre 0 e 5%, ácidos moderados entre 5 a 50%, e ácidos fortes 50% a 100%, né? Então, não precisa a gente ficar decorando qual é forte e qual é fraco, apenas que, se você observar uma tabela com o alfa, que é o percentual de ionização, você classifica esses ácidos quanto à sua força, né? Em meio aquoso se dissocia 5% fraco, mais entre 5% e 50% moderado e forte acima de 50%. Né? Então, isso seria a nossa aula sobre teoria ácido-base. Né? Até mais.